Muito bom dia, caros amigos e seguidores do canal do Boss. Cá estou eu para mais avaliações, comentários, dicas e análises dos heróis que vão saindo no jogo Myth Wars and Puzzles. Vamos falar desta vez sobre o novo herói que está disponível para convocação, o herói que diz respeito ao evento dos Jogos Olímpicos Antigos, e temos este herói de elemento de luz, cor amarela, de nome Leósticos. Antes de avançarmos, quem foi Leósticos na história? Leósticos vem da mitologia, foi um atleta grego antigo e então foi conhecido pelas suas vitórias de wrestling nas Olimpíadas. Ele particularmente tinha um estilo, digamos, um pouco ortodoxo, ou seja, o seu estilo de luta era tático, entre aspas, o que envolvia dobrar os dedos dos oponentes, ou seja, tinha aqui uma certa tática para as suas vitórias. Ele é lembrado não apenas pelas suas vitórias, mas também pela sua abordagem muito pouco ortodoxa na luta, pois consistia realmente em dobrar as articulações dos dedos dos adversários, obrigando-os a desistir, não é? Pronto, essa tática, embora eficaz, realmente era muito eficaz, era já considerada naquela época muito controversa. Portanto, estávamos precisamente na época do vale tudo até tirar olhos. Neste caso aqui este herói aprendeu a tática de dobragem dos dedos dos adversários e assim obrigava-os a desistir. Em vez de usar a sua força, usava mais a sua astúcia, digamos, não muito ortodoxa, como é óbvio, mas assim ele vencia os adversários com essa tática de dobrar os dedos dos oponentes. Vamos lá falar então aqui de Leósticos no jogo, como vocês estávamos aqui a ver. Ele é de elemento luz, cor amarela, lutador de Messene, portanto seria então o lutador de Messene, este Leósticos, este lutador de wrestling já na Grécia Antiga. Verificamos que ele possui 829 de poder elevado. É certo que este poder é nível 80 sem absolutamente emblema nenhum, nem evolução. Depois, com alguma evolução, com a emblemagem, este poder ainda irá ser aumentado. Graficamente, bastante bem conseguido, sem dúvida. Este atleta que está aqui, este atleta grego, muito bem feito, como é hábito a Karma nos brindar com gráficos muito bem conseguidos. Este também não é exceção. Vamos ver aqui a sua classe. Ele é da classe combatente, subclasse número 2 de cavaleiro. Tem uma habilidade que diz assim, vitória em vitória, ou seja, ele recupera uma certa quantidade de maná para o lançador quando o lançador executa um inimigo. Portanto, ele recupera uma pequena quantidade de maná quando ele próprio mata um inimigo. Portanto, quando ele executa um inimigo, ou seja, quando ele mata um inimigo, ele ganha uma pequena quantidade de maná. Além disso, tem uma resistência que resiste a mal de status que afetam o ataque. Portanto, todos aqueles heróis que provocam uma baixa, uma redução de ataque nos outros, no caso do Leósticos, ele não produz absolutamente baixa de ataque nenhum, porque ele é imune a esse efeito de baixa de ataque. Vamos ver aqui o seu ataque. Possui 808 de poder, um ataque muito forte, bastante elevado, 755 de defesa, 1501 de saúde. Significa que ele é um herói vocacionado para o ataque porque o seu ataque é mais forte que a sua defesa. Portanto, um herói vocacionado mais para o ataque do que para a defesa, porque aqui de base o seu ataque é muito mais forte que a sua defesa. Vamos ver aqui a sua habilidade especial, o que é sempre mais importante no herói. O nome dela chama-se Provas de Glória, de carregamento de maná médio. E o que é que ele faz? Ele causa 420% de dano ao alvo e dano menor a inimigos próximos. Portanto, ele tem um ataque triplo, causando o dano maior no alvo que se selecionar, de 420%, e os que estiverem ao lado vão sofrer um dano, mas é um dano relativamente menor do que os 420%. Portanto, o ataque triplo, sendo aquele que selecionar tem 420% de dano naquele alvo, mas os que estão ao lado vão sofrer dano na mesma, mas um dano relativamente menor.
Depois diz assim, se o poder de ataque do alvo for inferior ao do conjurador, causa 420% de dano a outro alvo aleatório. E este efeito pode ser encadeado até 2 vezes. De cada encadeamento é ativado apenas se o poder de ataque do novo alvo for inferior ao do conjurador. Nenhum alvo pode ser atingido mais do que uma vez. Vamos lá aqui trocar esta habilidade por miúdos, ou seja, se ele atacar um alvo que o poder de ataque for inferior ao do conjurador, o conjurador é ele. Portanto, se ele atacar um herói adversário cujo o ataque for inferior ao dele, ou seja, ao do Leónicos, este irá desencadear logo outro ataque noutro herói aleatório. Portanto, ele irá desencadear um segundo ataque aleatoriamente noutro herói, causando os mesmos 420% de dano. Ou seja, ele ataca um herói, se o poder de ataque for mais baixo do inimigo do que o dele, irá atacar outro logo em simultâneo. E assim sucessivamente. Portanto, sempre que o efeito for mais baixo que o dele. Ou seja, mas não pode atacar 2 vezes o mesmo. Portanto, irá atacar outro, assim sucessivamente, mas não pode atacar o mesmo 2 vezes de seguida. Portanto, fica aqui mais uma excelente habilidade aqui para o Leónicos, para este herói. Depois diz, os inimigos danificados têm os seus bónus removidos. Portanto, ou seja, ele irá retirar os buffs dos inimigos que atingir, portanto, retira os bónus, que são os buffs. Portanto, ele retira os buffs dos inimigos que forem atingidos. Os inimigos danificados têm o seu ataque reduzido em 40% durante 4 turnos, ou seja, ele provoca uma baixa de ataque nos inimigos que atingir de 40% durante 4 turnos. Portanto, estamos aqui perante um excelente herói de ataque, que tem um ataque triplo, como eu vos disse, sendo que ele atinge com mais violência o alvo que for selecionado e os que estiverem ao lado são danificados, mas com um poder menor. Além disso, se o alvo que for selecionado tiver o poder de ataque mais baixo do que ele desencadeará automaticamente outro ataque noutro alvo aleatório. Portanto, fica aqui então esta descrição deste herói, o que é que ele faz, e além de remover os buffs, como eu vos disse, e provocar uma baixa de ataque nos inimigos que atingir. Portanto, ele ataca, ele remove os buffs e ele diminui o ataque dos inimigos. Basicamente é assim estas 3 funções mais específicas que este herói produz. Portanto, estamos aqui perante um herói de ataque. Neste caso, que eu vou aconselhar a vocês a emblemagem na parte ofensiva, portanto, apanhar tudo que é espadas na grelha de talentos, para que o seu ataque ainda fique mais forte, para que dê mais dano nos adversários e também, por exemplo, se superar no ataque do adversário para ter um segundo ataque noutro herói aleatório. Portanto, sempre para que ele seja o herói com poder mais elevado, sempre a atacar os heróis adversários para que consiga dar, digamos, basicamente é o dano em dobro, não é? Porque vai atacar outro adversário. Portanto, a emblemagem na parte ofensiva, aqui na parte da espada, apanhar tudo que é espadas nas grelhas de talentos. Quanto à colocação na equipa, este herói deve ser colocado à esquerda. À esquerda, devido aqui à remoção de buffs que ele promove. Portanto, deve ser colocado na esquerda para que, se porventura algum herói que estiver à sua direita estiver ligado, também usufrua, por exemplo, já da retirada dos buffs que ele promove, se assim os adversários tiverem buffs, e ele a retirar já fica mais fácil depois de fazer dano. Portanto, Leónicos, este herói deve ser emblemado na parte ofensiva, colocação à esquerda da vossa equipa, e quanto à avaliação eu vou dar um 8,5 a este herói, visto que ele é muito bom para o ataque, um herói
excelente para o ataque, um herói que vale a pena nós termos na nossa equipa e tirarmos o máximo partido aqui deste herói. Portanto, fica então aqui a minha avaliação sobre este herói dos Jogos Olímpicos antigos. Falta nós conseguirmos ele ou outros, que é o mais difícil. Portanto, mas aqueles que o conseguirem, os meus parabéns, para que vocês fiquem aí com um excelente herói, mais um para a vossa equipa. Portanto, fica então aqui a análise deste herói. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu terei todo o gosto em explicar de outra forma, se assim for possível. Portanto, também agradecer a vossa participação. Não esquecer, estamos quase nos 300 membros aqui do canal. Vamos lá convidar mais gente para que atingimos o nosso número de 300 amigos aqui no nosso canal. Estamos lá muito próximo. Basta vocês convidarem aí mais alguns e vamos atingir certamente a marca dos 300 subscritores para o canal. Agradeço a todos a vossa paciência e a vossa visualização do vídeo. Não esquecer também, deixem o like aí no final da visualização para ajudarem aí o boss perante a comunidade do YouTube. A todos, despeço-me com a amizade desde sempre, um grande abraço da minha parte e votos de bom jogo para vocês.